Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Paola Oliveira e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre carboidrato. Vocês sabiam que o carboidrato ele é uma excelente opção para os praticantes de atividades físicas, atletas, então não deve cortar o carboidrato da sua alimentação diária. Sabe por quê? Porque ele tem um papel fundamental para você que pratica atividades físicas e eu vou explicar o porquê. O carboidrato, ele é a nossa principal fonte de energia, um importante substrato energético para a contração muscular em exercícios de maior duração e intensidade moderada, assim como os exercícios de alta intensidade, aqueles exercícios que a gente tem maior intensidade a curto prazo de duração. No processo de digestão, os carboidratos se transformam em glicogênio e ficam armazenados no músculo e no fígado, sendo assim as reservas de glicogênio no nosso organismo. Passar muitas horas sem comer, fazer aquelas dietas pobres em carboidratos, aqueles treinos muito prolongados que as pessoas fazem mais de 2 horas de treino, aumenta o risco de esgotar as reservas de glicogênio, causando fadiga muscular, queda no rendimento. Às vezes aquela pessoa está lá treinando há muitas horas, aquele treino prolongado e tem uma dieta pobre em carboidratos, então aquela pessoa vai ter uma queda do rendimento no meio daquele treino que ela está fazendo, justamente pela falta de carboidrato no organismo dela. O carboidrato antes do treino irá aumentar as reservas de glicogênio no nosso organismo. A ingestão do carboidrato antes do treino também ajuda na manutenção da glicemia sanguínea. E ajudam também e muito na construção muscular, junto, claro, de uma dieta rica em proteínas, porque não é apenas a proteína ou apenas o carboidrato que vai construir os seus músculos, é a junção dos dois. Então, por isso, você sempre tem que se consultar com um especialista, um nutricionista, para que ele veja certinho a quantidade adequada de proteína e de carboidrato que você deve ingerir, pois é num todo que você vai conseguir construir os músculos. Então, você que não tem o hábito ou que corta carboidratos da sua alimentação, isso é muito prejudicial, principalmente se você está treinando para ganhar músculos, porque os carboidratos eles são muito importantes, tanto para o emagrecimento quanto principalmente para ganhar os músculos, para construí-los. Às vezes é necessário suprir a falta desse alimento, o carboidrato, no nosso organismo no meio do treino. E quem que geralmente faz isso? Aqueles atletas que fazem treinos muito prolongados, como maratonistas, escaladores, enfim, aquelas pessoas que fazem treinos muito prolongados. Eles precisam geralmente suprir essa necessidade. No meio do treino, por exemplo, suplementar com alguma fonte de carboidrato, pois hoje temos muitas opções, tanto em pó como em cápsulas e diversas outras formas que encontramos no mercado hoje em dia. Então, apenas essas pessoas que fazem treinos muito prolongados, às vezes necessitam fazer uma suplementação no meio do treino, justamente para que o seu treino não deixe de render. Às vezes a pessoa, se ela não faz, como eu disse anteriormente, se a pessoa não faz uma dieta com muitos carboidratos antes do treino e vai treinar aquele treino prolongado, então ela sente a falta desse carboidrato justamente no meio do treino, que é quando ela perde o rendimento, ela começa a sentir fadiga. Então é muito importante nesses casos a pessoa suplementar o carboidrato no meio do treino, mas isso, claro, para aquelas pessoas que fazem treinos mais prolongados e sempre com um nutricionista, nunca fazer isso sozinho por conta própria. Então, você suplementar durante o exercício
tem como objetivo suprir os líquidos perdidos. Ele vai repor aqueles líquidos que foram perdidos durante aquele treino. Assim, no meio do treino, eles suplementam para poder repor aqueles líquidos que foram perdidos anteriormente. Mas atenção, pois carboidratos em excesso começam a ser estocados em células adiposas, assim na forma de gorduras. Assim, aumenta o risco de hiperglicemia, pressão alta, desconforto intestinal e também pode ser acarretado futuramente o caso de diabetes, que é algo assim muito preocupante aquelas pessoas que têm. Então, por isso que tem que tomar muito cuidado com o excesso de ingestão de carboidratos, principalmente se você for uma pessoa sedentária ou que faz atividades assim mais moderadas, de pouca intensidade. Essa questão do carboidrato que eu tô falando, a boa ingestão do carboidrato é principalmente as pessoas que praticam atividades físicas e de alta performance, atletas, maratonistas. Muitos esportistas evitam comer o carboidrato pós-treino e preferem comer apenas proteínas. No entanto, a ingestão do carboidrato pré, durante e pós-treino causam alterações hormonais benéficas na reposição do glicogênio muscular e também em outros processos anabólicos, assim como o aumento da massa muscular. Nós temos vários tipos de carboidratos. No entanto, os carboidratos mais conhecidos e falados são os carboidratos simples e os carboidratos complexos. Os carboidratos simples, eles têm alto índice glicêmico, maior absorção no nosso organismo. Quando esses carboidratos são ingeridos, eles são rapidamente absorvidos pelo nosso organismo, causando assim um pico de glicemia e em seguida um pico de insulina. E o alto índice de insulina indicam ao nosso corpo e fazem com que eles sejam retirados de circulação e assim armazenados em forma de gordura, o que torna mais lenta a digestão e absorção da glicose no organismo. E assim ela não é transformada em excesso de gordura no nosso corpo. Eu vou dar alguns exemplos de carboidratos simples. Então, é considerado carboidrato simples: mel, açúcar, balas, doces, as farinhas refinadas, ou seja, as farinhas brancas. Já os carboidratos complexos, além deles saciarem por mais tempo, eles são fontes de fibras, nutrientes, vitaminas, o nosso intestino agradece. E alguns exemplos de carboidratos complexos são as farinhas integrais, os pães integrais, todos aqueles alimentos integrais, eles saciam por mais tempo. Então, agora que você sabe a importância do carboidrato no nosso organismo, principalmente as pessoas que praticam atividades físicas, então vale a pena incluí-los na sua alimentação, não é verdade? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês ainda não são inscritos, se inscrevam e continuem me acompanhando, que é muito importante para mim. Amanhã o vídeo vai ser sobre proteínas. Tá bom? Muito obrigada e fiquem com Deus.